Oi gente, eu sou Eliana, sou mãe pâncreas e esse é o canal Conversando sobre Diabetes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre noções e dicas com relação à contagem de carboidratos. Todo mundo ouve muito falar sobre contagem de carboidratos, tem muita curiosidade sobre isso e é muito importante no controle do diabetes tipo 1. Quem tem diabetes sempre tem que ter a atenção redobrada nos carboidratos, porque os carboidratos eles fornecem sim energia para a pessoa, mas também vão ser transformados em açúcar. E a gente sabe que muito açúcar no sangue ocasiona hiper. Mas a pessoa também não quer comer pouquinho e muita insulina circulando no organismo e ter hipo. Então o importante, tem gente que fala, é melhor a hiper que a hipo. Nenhuma nem outra, pessoal. O mais importante é a pessoa ter a glicemia na meta. Então, para que você tenha a sua glicemia na meta, a contagem de carboidratos é uma terapia nutricional que vai te ajudar bastante. Claro que vão surgir algumas hipos, algumas hipers, mas que pelo menos o seu controle fique 70% na meta. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a contagem de carboidratos. É uma terapia nutricional, né, que leva em conta os gramas de carboidratos de cada alimento que a pessoa vai consumir para poder manter a sua glicemia estável. E como é que a gente vai fazer isso? Eu montei aqui um esqueminha para explicar com alguns alimentos, dar algumas dicas, mas só quem pode te ensinar isso mesmo é a nutricionista, o seu médico endocrinologista. Então, antes de começar a fazer a contagem, é importante isso, conversar com o nutricionista, com o endocrinologista, porque eles vão passar informações apropriadas. Suponhamos assim que num dia de domingo eu quero comer uma sobremesa diferenciada, então eu tenho aqui o meu sorvete, ok? Meu sorvete ele é normal, comum, assim, eu não deixei o rótulo aqui mostrando a marca, tirei, mas não é zero açúcar, é um sorvete que tem açúcar, sim. A contagem de carboidratos, claro que vai prezar na maior parte das vezes, claro que vai prezar uma alimentação saudável, isso que é o mais importante, mas de vez em quando num domingo, que tá muito calor, aqui onde eu moro, em Brasília, tá um calor, gente, de lascar. E aí propicia, assim, dá uma flexibilidade para você tomar um sorvetinho num dia de domingo, ou um dia que você vai numa festa de aniversário poder comer uma fatia de bolo confeitado. Não é o que você vai fazer na sua rotina, mas é possível. Então, quando a pessoa começa a fazer a contagem de carboidratos, é importante ter uma balança, tá? Aí eu tenho essa balança, dá para a pessoa comprar através da internet, Mercado Livre, mas também encontra naquelas lojinhas de R$1,99, que de R$1,99 não tem mais nada hoje em dia, mas acha. Aí na minha balança que eu vou ligar, certo? Aí colocar a vasilhinha, vou descontar o peso aqui da vasilha. Eu peguei o rótulo, aí eu vejo que na tabela nutricional do alimento tá colocado aqui que 60 gramas de sorvete tem 16 carboidratos. 60 gramas de sorvete é uma bolinha, né? Então na tabelinha nutricional que aparece pequenininha, consegui essa informação. 60 gramas de sorvete igual a 16 carboidratos. Então vou colocar aqui na minha balancinha uma bola. Essa uma bola vai dar... Deu 60 gramas aqui certinho. De início a gente começa mexendo com a balança, né? Mas depois fica tudo muito prático pra gente. A gente já sabe de olho assim quanto é que vai ser uma bola, os 60 gramas que precisa. Beleza, então tá aqui, pesei os 60 gramas de sorvete, de flocos, sabor flocos. Mas eu quero dar uma incrementada no meu sorvete, colocar um pouquinho de fruta. Vou pegar uma outra vasilhinha que também tem 37 gramas. Já está descontado o peso da vasilha aqui. E aí vou dar uma incrementada no meu sorvete, picando algumas frutas. Deixa eu passar uma aguinha na minha mão aqui que melou de sorvete.
aqui eu tenho morango, né? E aí eu pesquisei na tabela da Sociedade Brasileira de Diabetes, a tabela de contagem de carboidratos deles, que 12 gramas de morango tem um carboidrato. Então vou colocar os morangos aqui, a quantidade que eu quero de morango. Tô colocando. Tô pesando aqui. Vou querer bastante morango e o sorvete mais para dar um gostinho. Pronto, eu coloquei nessa vasilha aqui 120 gramas de morango. Então eu sei que o meu sorvete tem 60 gramas de peso, que esses 60 gramas de peso é igual a 16 carboidratos, que está aqui na tabelinha nutricional. Ok, está aqui na tabelinha nutricional e vou fazer a continha do morango. Aí eu coloco aqui no meu papel que se 12 gramas de morango tem um carboidrato, 120 gramas de morango vai ter X. Multiplico cruzadinho, né? 12x igual a 120, x é igual a 120 dividido por 12, que é igual a 120 dividido por 12 vai dar 10. Tem que saber um pouquinho de matemática, né, pessoal? Tá dando para ver aí direitinho a tabelinha, consegue ver direitinho. Então coloquei aqui a informação da tabela de contagem de carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes. 12 gramas de morango, né, tem igual um carboidrato. No caso aqui eu pesei 120 gramas, que é igual a X. Isso é uma regra de 3 simples. Aí multiplicou cruzado, 12x é igual a 120. Aí x é igual a 120, o 12 passa para baixo, né? 120 por 12 igual a 10. São 10 carboidratos do morango e são 16 carboidratos do sorvete. Vamos somar 10 carboidratos do morango com 16 do sorvete, vai dar um total de 26 carboidratos. No almoço, suponhamos que a médica fale assim para mim, que uma unidade de insulina vai cobrir 13 gramas de carboidrato. Cada pessoa tem a sua razão, insulina, carboidrato, né? A minha, por exemplo, né? Eu não sou diabética, mas somente um exemplo. Uma unidade de insulina é capaz de queimar 13 gramas de carboidrato. Quanto é que eu tenho aqui no total? Eu tenho 26 gramas de carboidrato. Aí eu divido 26 gramas de carboidrato por 13, né? Que a médica falou que para mim é 1 para 13. 26 dividido por 13, vou precisar de 2 unidades de insulina para queimar o morango mais o sorvete. Em crianças têm uma massa corpórea, não tem a mesma massa corpórea de um adulto, tem pouca massa corporal. Então em crianças, às vezes essa razão insulina carboidrato vai ser 1 para 30, né, 1 para 25, digamos assim. Então o que uma pessoa adulta vai precisar de 2 unidades para comer isso, uma criança às vezes precisa de 1 unidade só. Ok. Essa razão insulina carboidrato, ela pode variar ao longo do dia. A médica aqui em casa, quando a gente começou a fazer contagem de carboidratos, colocou 1 para 15, 1 unidade de insulina para queimar a cada 15 gramas de carboidrato ao longo do dia todo, mas depois a gente foi percebendo, medindo a glicemia 2 horas depois, que algumas glicemias ficavam na meta e outras não ficavam na meta, aí foi ajustando isso. Por exemplo, no lanche da tarde, aqui no lanche da tarde, 1 unidade de insulina para queimar a cada 8 gramas de carboidratos. Comprei meu pãozinho integral, aqui atrás na tabela nutricional está escrito que 2 fatias são iguais a 24 gramas de carboidrato. Eu quero fazer um sanduíche com 2 fatias de pão, colocar queijo e presunto dentro. Bicho conta 0 carboidratos, né? Tudo que é do bicho. Então, proteína, presunto, queijo, 0 carboidratos. Não preciso contar, então, o carboidrato do presunto que eu vou colocar aqui, do queijinho, um ovinho que eu vou colocar no meu pão. Vou comer 2 fatias, tem 24 gramas de carboidrato e é 1 unidade para queimar a cada 8 gramas de carboidrato. 24 dividido por 8, quanto é que vai dar? 24 dividido por 8 igual a 3. Então serão necessárias no lanche da tarde
3 unidades de insulina para queimar as 2 fatias de pão, que vai dar 24 gramas de carboidrato. Eu gosto bastante da contagem de carboidratos. A gente nota que o controle da pessoa, quando começa fazendo a contagem de carboidratos e consegue ajustá-la, fica com o mínimo de hipo, o mínimo de hiper, a maioria fica na meta, porque quando a pessoa não faz contagem de carboidratos e usa as unidades fixas, você come muito ou você come pouco e vai aplicar a mesma quantidade de insulina para cobrir um almoço. Aí um dia você está com menos fome, colocou menos, um dia está com mais fome, colocou mais, 2 horas depois fica com hipo e hiper. E já com a contagem de carboidratos isso não acontece. E eu trouxe algumas dicas que são bacanas, que eu usei quando meu filho começou a fazer contagem de carboidratos. Quem tem criança pequena, às vezes fica difícil para a criança ir lá na tabela de contagem de carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Então, vejam, eu pegava os vidrinhos de biscoito, acho que dá para ver direitinho, e aí você coloca quantos carboidratos que tem no rótulo coladinho. Então eu colocava assim pro meu filho que cada biscoitinho que ele fosse comer igual a 3,5 carboidratos. Aí se ele fosse comer aquele biscoito do lanche da tarde, deixava tudo pregado no rótulo, então ficava mais fácil para ele fazer a contagem e administrar a insulina. Isso no começo, né? Que depois ele ficou craque, sabe tudo de cabeça. A pessoa trabalha fora, deixa um pratinho de comida pronto para a criança esquentar no micro-ondas. Então você pode pegar o seu prato, né? Colocar a comida direitinho, conta os carboidratos, passa o filme plástico, tá, pessoal? E aqui eu não coloquei comida, mas só para você ver um exemplo, 45 gramas de carboidrato. Aí já coloca quantos carboidratos que tem no pratinho, etiquetado, que aí também fica fácil, tanto para a criança, ou quem cuida da criança, olhar quantos carboidratos tem e saber o quanto que vai administrar de insulina. Outra dica que ajudou muito a gente no começo foi essa balancinha aqui, olha que legal, ela é bem pequenininha. Essa balancinha a gente comprou, no nosso caso, foi no Mercado Livre que a gente achou, né? Essa balancinha cabe dentro da bolsa da pessoa. Você vai comer num restaurante self-service, quer pesar um sorvete, né? Que você vai tomar, vai numa festa de aniversário, quer pesar uma fatia de bolo. Então você tira isso aqui da bolsa, a pessoa nem sabe que isso aqui é uma balança, nem sabe o que é, bem discreta. E aí você pesa uma fatia de bolo para dar para a criança, uma bola de sorvete na sorveteria. Então assim, essas dicas me ajudaram bastante. E eu digo uma coisa, pessoal, não tenham vergonha, porque no começo você não tem noção mesmo de quanto que vai ser 100 gramas de bolo. Depois você acostuma que uma fatia fininha, que você tira assim com um dedo, que aquilo ali tem os gramas que você necessita. Mas de início você não sabe. Então precisou usar uma xícara, porque você quer uma xícara de chá de pipoca de sal para contar os carboidratos, que cada xícara de chá de pipoca de sal vai ter 8 gramas de carboidrato. Usa a xícara, precisa levar a balancinha, vai viajar, vai levar isso aqui dentro da sua mala, leve assim. Vai ter vergonha do que as pessoas vão comentar? Não, porque é o seu controle tem que ficar na meta, é a sua saúde, é a sua vida. Então não tem nada disso de vergonha não. Eu tenho muitas coisas a falar sobre contagem de carboidratos. Deixa eu dar uma dica. Existem aplicativos que também ajudam as pessoas a contar carboidratos. O médico pode ajudar a programar, colocar seus dados. Uma amiga minha usa o Glic, gosta muito do Glic, então é uma indicação, né, de aplicativo que podem usar para poder auxiliar nessa questão da contagem de carboidratos. É bem bacana e é uma ideia que eu tenho de fazer um próximo vídeo dando mais noções e dicas para as pessoas sobre contagem de carboidratos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com quem está precisando, comentar e faça sua inscrição aqui no canal.
Só assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai fazer esse vídeo chegar até mais pessoas. Por hoje é só, pessoal. Grande beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.